Oi, eu sou a Lê. E se eu te perguntar agora qual é o estúdio de animação que mais marcou a sua infância, você me diria Disney Pixar ou você me diria DreamWorks? Existe um outro estúdio que marcou muito nossa infância e que a gente acaba se esquecendo de estudar ele muitas vezes. E ele traz realmente muitas novidades e não, você sabe, esse tipo de coisa. Diferente do vídeo anterior que eu falei sobre Rango, dessa vez eu vou falar sobre um estúdio inteiro. Então se sente, vamos começar falando sobre um cara e um cachorro que decidiram criar um foguete para ir para a Lua. Porque ela é feita de queijo, se você não sabe. Tudo começa com dois jovens de 17 anos que se juntaram para criar animações. Um deles se chamava Peter Lord e o outro se chama David Sprongston. Esses dois jovens conseguiram vender um trabalho para a BBC por 25 libras e ele se chamava Aardman. Na época eles se chamavam de Pete e Dave Animation e 25 libras hoje em dia sai mais ou menos por R$160 e 18 centavos. Não sei se na época era o mesmo. Bom, de acordo com o próprio Peter Lord, Aardman significa nada. E o super-herói que eles animaram nem é tão super assim. Porém, decidiram dar esse nome pro estúdio porque foi assim que eles começaram. Eles usavam as férias da universidade para fazer as animações. Cada um estudava uma coisa diferente. O David estudava geografia e o Peter estudava literatura inglesa. Poder criar essas animações experimentais era o que ligava os dois ao mesmo cordão, ao mesmo sentido. E você para pensar que eles criavam isso sem a pretensão de ser um trabalho é bem interessante. O Peter, em uma entrevista, explica que uma das suas maiores influências era o Ray Harryhausen. E esse Ray foi um profissional na área de animação em stop motion. E na época ele se tornou, o principal da indústria. E eu falo da indústria do cinema estadunidense, mas esse cinema era exportado para outros lugares. Aí, como eu disse, eles se juntam nas férias para fazer animação. Aí chega um momento que eles criam o Morph, que é uma das animações mais populares deles. E o nome do personagem é uma brincadeira com morfar, que ele se transforma. E nessa mesma entrevista, o Peter falou que a animação Morph foi inspirada em uma outra animação chamada Clay, que é do Elliot Noy, que ele viu na TV. Clay se trata de uma animação de 5 minutos de uma massa de modelar se transformando em várias coisas diferentes. E na época, só se assistia uma vez. Se você viu o negócio, você só via naquela hora. Não tinha como ver de novo. E bom, a animação com plasticina era um nicho novo a ser explorado no cinema. Então, todo mundo que era criador queria entender um pouco sobre e estudar. Então, era o momento certo, na hora certa, que aquilo passou na TV e os dois conseguiram assistir. Em 1972, fundaram um estúdio, mas só em 1976 que eles decidiram seguir a carreira com animação pra valer. Assistir Clay foi inspiração suficiente para criar Morph, que lançou em 1977 como parte do conteúdo infantil da BBC. Com a popularidade do estúdio, eles estavam crescendo bastante, eles obviamente foram convidados pela National Film Television School, que é uma universidade britânica voltada exclusivamente para cinema, para dar uma palestra. E isso é bem comum em faculdade, até na minha isso acontece, que é chamar pessoas que estão na área para conversar com pessoas que ainda vão entrar no mercado. No caso deles dois, foi nessa ocasião que eles conheceram Nick Park, que coincidentemente foi o aluno que convidou eles para fazer uma palestra, e também é o criador de Wallace e Gromit. Quando o Pete e o Dave conheceram o Nick, eles viram um grande potencial no cara, porque basicamente ele estava tentando fazer o que o estúdio Aardman fazia, só que sozinho e sem dinheiro. Por isso, eu tenho algo técnico a indagar aqui nesse momento, que é, na época as animações eram feitas com uma cena e uma narração. Não dava para entender exatamente o que estava acontecendo sem a narração. Já as animações de plasticina, animações como a Massinha, do Aardman e do Nick Park, os dois tinham mais expressividade e não precisavam muito de uma narração, nem mesmo de uma dublagem. Então esse era o diferencial da época para eles. Aí o que aconteceu? A gente é doido, você também é doido? Sim, eu sou louco, eba, vem com a gente. E é assim que animadores se conhecem. Então, David e Pete levaram Nick para Aardman e assim conseguiu terminar Wallace and Gromit. E eu tô falando daquela animação em que o Wallace
tá de boinha, ele, eu quero fazer um foguete, quero ir pra lua porque a lua é feita de queijo. E quando eu era criança eu acreditei fielmente que a lua realmente era feita de queijo. E meu pai batia o pé no chão dizendo que era verdade. Eu acreditei por um bom tempo. Ele me enganou por muitos anos. Bom, depois que lançaram Wallace e Gromit, eles fizeram outras animações, outros curta-metragens. E um desses curtas que é muito popular é o Creature Comforts, que são animais que, com base em entrevistas de pessoas reais, eles animam stop motion animaizinhos conversando. E é nessa animação que tem o famoso brasileiro, que ele tá sendo a voz para um animal selvagem brasileiro que tá fora do seu habitat natural, reclamando de que ele não tem comida, que o ambiente é frio, e isso ele deve estar falando com certeza da Europa, mas eles encaixaram um animal brasileiro. E essa que é a graça de Creature Comforts, não é por nada que ele ganhou o Oscar de melhor curta-metragem. Sempre que produziam algo, eles iam conseguindo mais experiência, então eles foram se tocando que eles iam poder fazer um filme. Aí eles ficaram no impasse de se decidir se eles iam fazer um filme original ou um filme de Wallace e Gromit. Então decidiram que iam lançar um filme original, do zero. Depois de muitos curta-metragens de sucesso e 3 Oscars nas costas sendo carregados, Aardman é convidado pela DreamWorks para um jantar. Especificamente foram convidados pelo CEO da DreamWorks, o Jeffrey Katzenberg, para discutir a seguinte questão: o que dá pra gente fazer junto? E lembra que eu falei que animadores juntos são um bando de malucos? Então, o Nick virou pro cara e falou o seguinte: eu tava pensando em fazer um The Great Escape, só que com galinha. E aí, gostasse ou não gostasse? Ele achou incrível. A produção de Fuga das Galinhas durou 2 anos e meio. E renderam 3 Oscars, então valeu muito a pena pra eles essa parceria com a DreamWorks. E foi por causa de Fuga das Galinhas que o Oscar criou a categoria de melhor animação. Que adivinha, Fuga das Galinhas também ganhou. Porém, prêmios não são tudo, quando você tem o respeito de praticamente todos os estúdios ocidentais de animação. No documentário que tem disponível no YouTube sobre o estúdio Aardman, feito pelo estúdio Aardman, a gente tem entrevista com alguns criadores. Um deles é o criador dos Incríveis, que fala nas linhas de saber que aquilo é feito manualmente dá muito mais vida ao processo da criação. E ele, como um animador de CGI, ele entende isso como uma forma artística de se expressar. E ele respeita muito esse processo. Afinal, stop motion não é para todo mundo. Você tem que ser muito apaixonado no que você faz e ser muito apaixonado no projeto que você está trabalhando para conseguir fazer aquilo sair fluido e perfeito do jeito que você imaginava. E podem até falar que uma inteligência artificial faria aquilo, sei lá, em 10 minutos, sendo que o problema disso é que você esqueceu que a parte mais importante da animação não é o produto final, e sim o processo de fazer uma animação. Não sei se vocês estão preparados para entrar nessa discussão, mas eu não quero falar sobre isso agora, eu vou continuar no meu tópico. Depois do sucesso que foi Fuga das Galinhas, eles continuaram uma parceria com a DreamWorks e dessa vez fizeram um filme de Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. Lançado no dia 7 de outubro de 2005, data muito importante porque 3 dias depois um desastre acontece. 6 o'clock this morning, a day Aardman was meant to be celebrating. Its latest movie, top of the US box office. But in Bristol, much of the company's entire archive was going up in flames. O incêndio ocorreu 24 horas após o filme estrear no topo das bilheterias. O criador de Wallace e Gromit, Nick Park, soube do incêndio quando ligou para a produtora para saber como o filme estava indo. O desastre destruiu parte do acervo do estúdio, incluindo cópias dos filmes, comerciais, protótipos, cenários e desenhos. O acervo original de Fuga das Galinhas foi totalmente perdido. E, consequentemente, Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, teve todo o seu acervo e set destruídos. Foi um desastre que perdeu trabalho e muita memória afetiva deixada para trás, e grande parte da história do estúdio ficou em cinzas, então eles tinham que realmente ressurgir das cinzas como uma fênix.
Por Água Abaixo foi o primeiro filme 3D da Aardman, e é icônico porque o estilo deles ainda se mantém nos personagens 3D. As técnicas que eles usavam nas animações continuam expressivas e se mantiveram na produção. E é óbvio que desde muito tempo atrás existem pessoas que comentam qualquer coisa sobre estúdios de animação. Porque pipipi tá muito feio, que eu não gostei porque perdeu o estilo, que não é a mesma coisa, e fala demais e faz pouco. Óbvio que existem as críticas construtivas, porém nesse caso era só um estúdio de stop motion que queria inovar um pouco e tentar fazer alguma coisa com 3D. Uma das coisas que ele comentou no documentário sobre esse assunto foi que ele não estava muito preocupado sobre o que as pessoas estavam dizendo sobre o estúdio. A intenção deles era inteiramente criar, inovar e testar coisas novas. E se tem uma coisa que a gente sabe muito bem que o Hollywood sabe fazer, é colocar as pessoas para baixo, para trás, fingir que elas não existem, criticar até o último fim da vida delas. E foi em 2007 que a parceria com a DreamWorks foi quebrada. E não era mais sobre fazer filmes em Hollywood para Hollywood. Agora eles queriam fazer filmes britânicos para que o mundo assistisse. E existe uma fofoca, um rumor, um burburinho, falando que um dos motivos da separação também envolve a cultura entre Hollywood e a produção britânica. Porque, além dos dois terem sotaques diferentes, a cultura estadunidense é diferente da cultura inglesa de produção de filmes, e até a atuação dos personagens, os heróis do cinema são diferentes. Rolava até situações de pessoas nos Estados Unidos que assistiam os filmes de Aardman e não entendiam gírias inglesas, aí ficaram numa discussão se regravavam ou não as cenas pra a galera conseguir entender, enfim, né? E uma outra parte da fofoca, além dessa questão cultural, também é a questão de produção. Hollywood produz de uma maneira muito diferente, e quando eles tentavam colocar o dedo na Aardman, a Aardman dizia, não, mano, tá suave, a gente tá fazendo do nosso jeito, tá tranquilo. Sendo que eles não gostavam deles estarem tranquilos e fazerem do jeito deles. Tanto que teve uma vez que o CEO da DreamWorks aconselhou que trocassem o dublador do Wallace por alguém mais famoso, mais jovem, sendo que eles não queriam, porque era o jeito deles de fazer. Porém, o CEO da DreamWorks, ele já sabia que isso dava certo, entre muitas aspas, porque o dublador do Shrek era alguém famoso. Todo o cast de Shrek são pessoas famosas e o filme foi um sucesso. Então, tinha sempre esse impasse, sabe? Caso você não saiba quem é o dublador do Wallace, é esse senhorzinho aqui. E ele faleceu em 2017. A partir de agora eu vou fazer uma análise cronológica dos filmes que a Aardman lançou e fazer uma comparação com os lançamentos do ano que estavam acontecendo, porque isso influenciou para a popularidade ou não do filme. Agora vamos começar com 2010, época de ouro que eu considero da minha infância e dos filmes que eu assisti na época. A gente podia acompanhar Como Treinar Seu Dragão, Megamente, Scott Pilgrim, Enrolados, que foi a primeira princesa 3D da Disney. A gente teve o lançamento de Shrek pra Sempre e entre outros filmes que foram assim, marcantes pra gente. Esse ano não deu muito espaço pra Aardman produzir alguma coisa que fosse stop motion. Então no ano seguinte, um dos filmes que a gente assiste praticamente em quase todas as sessões da tarde, que tá na época do Natal, é um filme de 2011 chamado Operação Presente. Sim, esse filme é deles. E assim como Por Água Abaixo, Operação Presente não deixa para trás a questão da expressividade da animação. Todos os personagens ali, mesmo que não tivessem uma dublagem, a gente entendeu o que eles estão sentindo pelas expressões que eles fazem. Em 2012, a gente volta com uma produção stop motion deles, que foi a produção Piratas Pirados, que sinceramente eu amo esse filme. Eles arrasaram nessa produção, que é uma linda sátira de um pirata e piratas de livros infanto-juvenis. Brincar com sátiras sempre dá certo em questão de conteúdo, e a gente consegue ver isso em Shrek, que faz sátira com contos de fadas, e também a gente pode dizer que Deu a Louca no Chapeuzinho Vermelho também fez isso e deu certo. E uma outra coisa que a Aardman faz muito bem é criar personagens que são cativantes, inspiradores e que na maioria das vezes não falam. E esse é o caso de Shaw, o carneiro. O Shaw, eu diria que ele foi um acontecimento de gerações, porque se não fosse por um mínimo detalhe, talvez ele não tivesse sido tão popular assim. E esse mínimo detalhe foi quando a Baby Spice, que é uma das integrantes do Spice Girls, apareceu usando uma bolsa do Shaw quando ela estava andando por aí e foi fotografada por paparazzis. Inclusive, queria muito essa bolsa, eu acho ela linda e maravilhosa. O próprio criador de Shaw, o Carneiro, falou que sim, ela ajudou muito na popularização do personagem. Agora, um pequeno ponto técnico é que Shaw ele usa da técnica da comédia silenciosa, que não precisa de um texto e nem uma explicação, é só uns personagens fazendo expressões e
gesticulando com o corpo que está acontecendo, né? E uma coisa muito interessante, é um exemplo a se levar, é que quem fazia isso também era Charlie Chaplin. E agora sim, em 2015, sai o filme de Shaw Carneiro na cidade. A primeira aparição do Shaw em alguma produção da Aardman foi num filme de Wallace Gromit chamado Tosa Completa, que eu acho que foi o primeiro curta de Wallace Gromit, e ele nem tinha um papel tão importante assim, era praticamente secundário, mas já foi o suficiente para chamar a atenção do público. Em 2018, a Aardman lança um outro filme, que é Early Man, acho que Homem das Cavernas, alguma coisa assim. Eu particularmente assisti e entendi nada, eu gosto de humor silencioso deles, porém especificamente nesse filme eu não consegui entender muito bem a trama e eu só fiquei muito confusa, mas não vou demonizar o filme, ele é legal. Porque, minha gente, em 2018 lançou muita coisa legal. Lançou Viva a Vida é uma Festa, lançou Ilha dos Cachorros, minha gente, lançou Moana em 2018. Eu tava lá na fila de Moana, já escutando as músicas em inglês, já sabia tudo decorado. Só tava esperando pra entrar no cinema e ver o filme. Em 2019, tentaram lançar outro filme de Shaw, mas esse particularmente eu não vi, então vamos deixar quieto. Só vi a primeira parte, mas eu deixei depois de lado porque eu achei muito chato, desculpa. Mas agora a gente consegue finalmente pular para 2023, quando eles se juntam com a Netflix e produzem Fuga das Galinhas 2. Depois de 23 anos, fizeram a sequência do filme. E olha que eu sou muito chata de gostar de uma sequência ou de uma trilogia, mas esse especificamente, esse filme, ficou muito bom. Ficou perfeito, assim. Parecia que era o que faltava, a cereja, assim, o topo da cereja, assim, ó. Era isso. E essa sequência, ela não fomenta a mesma história do mesmo jeito, né? É uma sequência que ela explica como uma nova geração de galinhas enxerga essa situação que aconteceu com essas galinhas do passado e como elas não entendiam o que isso era tão importante para elas, essa tal de liberdade. Isso é bem atual, uma discussão que dá para fazer em qualquer redação do Enem. Inclusive, recomendo usar animações em redações do Enem, que é isso que eu faço. Porque eu fico nervosa, eu lembro o nome de nenhum pensador que eu conheço em nenhum livro de filosofia que eu li. Então, eu uso animação como golpe baixo. Voltando para Aardman, se você se pergunta se eles só faziam filmes e nada mais, não, eles trabalham com muitas coisas hoje em dia. Se você for no site deles, você vai ver que eles já fizeram jogos, comerciais, e eles trabalham com vários tipos de animação. Eles não trabalham só com stop motion e 3D, eles também aderiram à animação 2D. E essa forma de se manter no mercado não é a forma que, por exemplo, a Disney toma, de usar os próprios personagens para vender produtos, não. A Aardman, ela vende serviço, o serviço dela é animação. Eles já fizeram ads e comerciais para Google, para Nike, para o Greenpeace também. E eles não se privam de usar apenas um estilo de animação, eles querem fazer tudo, então é um estúdio bem diversificado hoje em dia. Agora imagina se o Dave, o nosso David, não tivesse uma câmera de 16mm em casa. E se eles nunca tivessem assistido o Elliot, Clay. Se eles nunca tivessem continuado a produzir animação. Se cada um tivesse realmente ido para o seu lado. Dave ia ser um geógrafo e o Peter ia trabalhar com literatura inglesa. Como notas finais, eu que escrevi esse roteiro, eu que fui atrás de todas as informações, então foi muito interessante, eu gostei muito de conhecer a história do estúdio e foi uma experiência diferente, assim, foi algo que me inspirou bastante. E eu vou repetir a mesma informação que eu falei no outro vídeo, existem muitos outros vídeos no YouTube que falam sobre esse mesmo estúdio, sendo que dessa vez, nesse vídeo, eu dei um pouco sobre a minha visão de como eu enxergo o Aardman. Eu sou muito tímida para mendigar like e inscrição, mas por favor, se inscreve e dá like, vai me ajudar muito.